Quando eu perdi meu pai no ano passado, eu senti muita raiva mesmo. Uma raiva que eu cheguei a pensar que nunca seria curada. Uma raiva que me consumia. E aí eu vou te contar um pouquinho o porquê disso e te convidar a refletir junto comigo. Em nossa cultura, sim, existem algumas estratégias que são tão generalizadas que elas acabam se confundindo com necessidades, né? E aí só fazer esse parênteses para quem está iniciando na comunicação não violenta e não está muito familiar com essa diferenciação que a gente faz de estratégias e necessidades. Necessidades humanas universais é um conceito que traz a CNV que, como o próprio nome diz, são necessidades essenciais à vida e, portanto, comum a todos os seres humanos. Já as estratégias são as coisas que nós fazemos para atender essas necessidades. São as nossas ações, os nossos comportamentos que vão nos levar a cuidar dessas necessidades. E uma premissa básica que vai estruturar toda a comunicação não violenta é a ideia de que tudo o que a gente faz é para cuidar de uma necessidade nossa, humana e universal. Ou seja, tudo, absolutamente tudo o que a gente faz é estratégia. As estratégias são abundantes, de possibilidades infinitas, e elas variam de acordo com cada indivíduo, com cada grupo, com cada cultura, em cada contexto, enfim. E é justamente nesse lugar de riqueza, de variabilidade de estratégias, é que os conflitos acontecem. Então, para a comunicação não violenta, o conflito nasce quando a minha estratégia é diferente da sua e a gente está preso nesse jeito de fazer as coisas, no jeito que a gente considera o jeito correto. E ela nos convida a cuidar desse conflito, nos aprofundando. Qual a necessidade por trás das nossas estratégias? Sendo as necessidades universais, a gente tem ali um ponto da humanidade compartilhada. O que é isso que é tão importante que nós temos em comum? E a partir desse aprofundamento, a gente pode voltar para a superfície com novas estratégias que vão cuidar de mim e de você. E aí, como saber se o que eu estou querendo nesse momento é uma necessidade ou uma estratégia? Eu me faço exatamente essa pergunta. Esse meu desejo é algo universal? A minha vontade agora de comer um bombom sonho de valsa é uma vontade compartilhada por todos os seres humanos em qualquer lugar do planeta, independente da cultura? Se a resposta for sim, então sim, o bombom sonho de valsa é uma necessidade humana universal. Se a resposta for não, então ele é uma estratégia para alguma coisa que é mais profunda e que é essencial à minha vida. Por exemplo, nutrição. Ele pode ser uma estratégia para o descanso, relaxamento. Ele pode ser uma estratégia de lazer, de divertimento. Ele pode ser uma estratégia de conexão. Todas essas coisas que eu citei, eu as vejo como necessidades, porque eu entendo que são coisas essenciais da nossa humanidade compartilhada, essenciais para a vida acontecer em sua plenitude. Então, feita essa diferenciação, a gente volta para o debate desse texto. Tem algumas estratégias que são tão generalizadas que elas parecem para nós necessidades. Por exemplo, o dinheiro. É difícil conceber uma vida sem dinheiro e ele parece mesmo uma necessidade compartilhada por todos quando eu olho ao redor. São estratégias tão arraigadas na cultura, tão disseminadas, tão naturalizadas. O caso do dinheiro, por exemplo, é uma estratégia estruturante da nossa maneira de se relacionar. Mas quando eu paro para pensar, por exemplo, nos meus ancestrais
eles tinham essa necessidade de dinheiro, os meus ancestrais aqui das Américas, ou os meus ancestrais da África, eles tinham essa mesma relação que a gente estabelece com dinheiro? E aí a gente começa a se aprofundar e entender que essa é uma estratégia que está enraizada na nossa cultura, mas não uma necessidade humana de fato. Interessante de pensar isso, porque às vezes a gente associa tanto o dinheiro com algumas coisas essenciais que a gente não consegue pensar em outras alternativas para cuidar daquelas coisas. E muitas vezes essas alternativas existem. Então esse é o estado que o Marshall chama de um estado alienado da vida, ou seja, a gente não tem consciência das necessidades mais profundas por trás dessas estratégias e a gente perde a oportunidade de ser criativo, de ser flexível e construir novas estratégias para elas. Então, quando eu olho para a minha ancestralidade, eu sinto o peso da nossa cultura hoje nos meus ombros, o tanto de coisa que ela me impõe e que eu me envolvo sem perceber. Uma outra estratégia muito disseminada é o controle. Controlar as coisas é uma estratégia que a gente aprende, talvez a principal estratégia que a gente aprende para tentar cuidar de basicamente todas as nossas necessidades. É algo tão enraizado na nossa educação, na nossa cultura, que é difícil eu tentar conceber minha vida sem também o controle, o domínio de todas as minhas situações, meus contextos, minhas relações. Na verdade, assim, a gente fala que o controle é o próprio paradigma dessa cultura que a gente está questionando com a comunicação não violenta, né? Então, quando o Marshall fala da comunicação alienante da vida, ele está dizendo que a gente se relaciona tentando satisfazer as nossas necessidades sem conhecimento delas, né? Sem total consciência de quais são elas, através do controlar o comportamento das pessoas ao meu redor, fazendo isso pela imposição de medo, culpa e vergonha. Então o julgamento, a crítica, a imposição do medo, da culpa e da vergonha são o quê? Ferramentas para a gente controlar as pessoas, para elas agirem como a gente gostaria que elas agissem. E aí, a partir disso, eu consegui ter uma vida um pouco mais confortável, um pouco mais satisfatória, né? Sem saber o que eu preciso de verdade para ter essa vida, né? É uma espécie de violência que aposta no escuro que a vida vai melhorar quando o outro for exatamente da maneira que eu quero que ele seja. E o controle está aí, em todas as nossas instituições, na maneira como a gente se organiza na sociedade, está na educação, está na segurança pública, está nos relacionamentos íntimos, está no trabalho, está na religião, nas igrejas, enfim. Eu já fazia essas reflexões, né, a respeito do controle, já trabalhava com comunicação não violenta, inclusive, quando o meu pai, em 2018, foi diagnosticado com câncer em estágio avançado. Ele passou por uma cirurgia, teve que usar a bolsa de colostomia, mais tarde ele veio a usar o cilindro de oxigênio também. E depois dessa cirurgia, ele passou uma temporada aqui em casa para se recuperar. E foi nesse momento o momento que a gente mais se aproximou. Na verdade, a gente nunca foi muito próximo. Minha mãe se separou dele quando eu tinha apenas 10 anos. E desde então a gente mantinha um contato, mas nada muito assim íntimo. A gente se encontrava às vezes um fim de semana, o outro, conversava um pouquinho. Ele sempre me dava muita força com espaço, com a CNV, acompanhava com entusiasmo, mas nada muito íntimo, como eu falei mesmo, muito próximo. Né? E esse momento que ele veio ficar aqui em casa, que ele já tinha descoberto a doença, foi um momento que a gente teve assim para estreitar esses laços mesmo e, na verdade, se conhecer de verdade. Eu sabia que ele não teria muito tempo de vida
apesar de não saber o quanto. Poderia ser 1 ano, poderia ser 5, 10. E nessas reflexões que a gente faz, a gente entende também que esse controle, em última instância, é uma tentativa de controle da própria vida. E aí eu tentava me desapegar disso. Assim, eu não vou conseguir controlar o tempo de vida do meu pai aqui na Terra. Nem mesmo o meu, né? É muito difícil pensar sobre isso. Então, assim, num exercício de desapego, de aceitação mesmo, de acolhimento da minha finitude e da finitude das pessoas que eu amo, eu tomei a decisão de que daquele momento em diante eu queria estar próximo do meu pai e era isso que eu ia fazer, né? Se for 1 ano ou se for 10, queria estar junto, queria continuar nessa construção dessa relação que estava se dando ali. E assim foi, 2018, 2019, eu acompanhava ele na químio, revezando com as minhas irmãs, a doença se estabilizou um pouco, passamos o Natal, encontrei com ele, até que chegou 2020, pandemia. A doença do meu pai se agravou de novo, ele foi internado, CTI, e eu fiquei aqui em casa sem poder fazer nada, porque moro com minha mãe, que é super grupo de risco também, e visitar ele no hospital, acompanhar ele, era um risco para ela também muito grande. Essa fase foi muito rápida. Da CTI, ele foi para o quarto para cuidados paliativos. Do quarto, ele iria para casa da minha irmã, para ter esse finzinho de vida num lugar confortável, num lugar acolhedor, mas não deu tempo de receber alta também. Nessa época, eu já estava uma pessoa amargurada, raivosa, e eu não tinha consciência direito do porquê. Eu estava frustrado, por mais que eu tivesse a aceitação do tempo de vida do meu pai, mas eu estava frustrado de não poder estar com ele como eu tinha planejado nesse final de vida, de não poder ser companhia para ele, né? E de, no momento da morte, estar distante dele, impotente, sem poder ajudar as minhas irmãs nesse cuidado. Elas também estavam se expondo ali no hospital e aquilo me doía muito, e eu aqui encurralado, muito, muito dolorido mesmo. E aí eu atribuía culpa para todo mundo ao meu redor, todo mundo que eu via que não respeitava o vírus, que estava disseminando, estava alongando essa situação pandêmica. Eu estava individualizando uma questão importante de saúde pública, uma questão política que não estava e continua não estando sendo feita, que é uma espécie de olhar não muito comum para mim. Quem me conhece sabe o quanto eu sou implicado com essas questões políticas e com essas questões sistêmicas. E eu sei da complexidade de um assunto que não pode ser individualizado e que não pode ser reduzido a comportamentos individuais. Ainda mais a questão de uma pandemia, que é uma questão super importante de saúde pública. Então, quando eu me percebi com tanta raiva assim das pessoas fazendo coisas, eu entendi que eu estava fora de mim. E foi essa consciência que aos poucos, à medida que o luto também foi se elaborando dentro de mim, que eu fui começando a voltar para a minha órbita. Mas isso foi um processo que durou muitos meses, e que eu acredito que eu ainda estou vivendo, que ainda, enfim, faz parte do meu processo de vida como um todo também, né? Mas eu estava raivoso. Raivoso por não controlar as pessoas, raivoso por não compreender que meu pai estava indo embora naquele contexto e eu longe dele. E eu aprendi que por mais que eu trabalhe a aceitação, por mais que eu trabalhe a finitude da vida, eu ainda vou me surpreender, né? Quem poderia imaginar
que depois daquele diagnóstico de 2018, a gente enfrentaria uma pandemia dessas, né, que não acontece há 100 anos, assim, e de repente isso veio de um dia para o outro. Como se preparar para isso? Eu não tinha como imaginar que eu ia viver essa impotência de ficar em casa, de ver as minhas irmãs se sacrificando, revezando lá, se expondo com vírus, e eu aqui, enfim, e o meu pai ficando fraquinho, né? Assim, eu visitei ele uma vez só quando ele estava no quarto, foi a última vez que a gente se encontrou, foi rápido e eu fiquei com o coração muito partido com aquela situação toda. Como eu iria imaginar, por mais que eu trabalhasse, toda a aceitação, fizesse as pazes com a questão da morte, né? Eu fui surpreendido completamente, eu fui chacoalhado, fui assim, virado de cabeça para baixo mesmo. E isso é impermanência. E pensando um pouco na CNV, né, sob a sua ótica, se o controle é uma estratégia, então ele também está tentando cuidar de necessidades que são maravilhosamente humanas. A frustração, a dor, a raiva naquele momento, se eu pudesse, eu transformaria aquilo tudo num poder para poder controlar as pessoas e fazerem elas serem exatamente do jeito que eu queria, sabe? Era isso assim. Eu queria exercer um poder sobre todo mundo. E aí todo mundo ia fazer as coisas do jeito que eu achava certo. E aí eu pensava assim, quem tivesse um familiar doente no hospital em estado terminal, ia poder visitar esse familiar porque a pandemia está controlada. Enfim, aquele poder que eu queria era uma coisa alienada, porque eu não sabia o que era necessidade, enfim. E também violenta, um poder sobre as pessoas. Queria controlar tudo. Mas por trás dessa tinha ali, sabe, a necessidade de cuidado, de apoio, de luto, de sagrado, de carinho, de amor, de segurança muito, enfim, de saúde, de seguridade e mais um monte de coisa que eu gostaria de dar para o meu pai, para as minhas irmãs, que eu gostaria de ver, assim, em relação ao contexto do nosso país, uma necessidade que se relaciona com o nosso a nossa faceta social de comunidade, de coesão, de compreensão uns dos outros, de coletivização das nossas pautas. Tinham coisas muito importantes que eu estava transformando tudo ali. O que é legítimo também, sabe? É a dor se manifestando. Eu não estou falando que isso é certo ou errado, né? Estou falando do meu processo mesmo, o que eu vivi naquele momento, me abrindo aqui com essa comunidade maravilhosa que tanto me acolhe. A CNV nos ajuda, então, a trocar de paradigma, do poder sobre para o poder com. O paradigma dessa nossa cultura ocidental e cristã é um paradigma também de escassez, porque ele só nos ensina essa única estratégia de ser influente, de ser persuasivo, de ser convincente para controlar as pessoas, né? Seja pela ameaça, seja pela recompensa, seja pelo elogio falso, seja pelo castigo, pela agressão, é isso, né? E o paradigma da comunicação não violenta, quando a gente mergulha na necessidade e a gente tem consciência dela e consegue ser criativo, essa flexibilidade na estratégia é um paradigma da abundância, que é construir coletivamente, e aí as possibilidades são inúmeras nesse lugar da cooperação. E esse paradigma da escassez e do controle, em última instância, é um paradigma que tenta controlar a nossa própria existência, né? E é uma missão que já nasce frustrada, que já nasce fracassada, né?
porque a vida vai sempre nos surpreender. Não tem jeito. Isso faz parte do estar vivo. E aí a gente associa a morte, a gente foge dela e a gente coloca ela como se ela fosse um castigo, como se existisse uma espécie de justiça. Isso também é uma tentativa de ordenar um processo que não tem ordem, né? Então a gente coloca mérito, a gente coloca fé, a gente coloca essa fé religiosa, né? Que vai ordenar esse mundo. É essa tentativa, né? De controle. E que, mais uma vez, né? Não é que isso é errado, não é que isso é errado. Isso é legítimo e muitas vezes muito importante enquanto estratégia para nós, né? Muitas vezes. Mas o convite aqui, o convite da CNV, eu acredito, é que a gente possa ampliar, que a gente possa olhar para isso e que a gente possa não rejeitar uma estratégia como algo que é ruim ou feio, mas conhecer a maravilhosa necessidade que está por trás daquilo e conseguir a partir disso ser flexível também. Claro que isso não é uma tarefa fácil e ainda mais quando eu enxergo esse controle presente em mim e eu quero me distanciar dele. Né? Eu posso cair num terreno, uma superfície ardilosa para mim, difícil, me sentir inseguro. E é por isso que a gente está aqui, enquanto comunidade, para a gente construir junto, para a gente crescer junto e para a gente se sentir cada vez mais potente para navegar nessa vida, sabendo que a gente não controla a maré, que a gente não controla o sol, a chuva, as nuvens e o vento. Esse é o nosso sentido, assim, de caminhar junto, de trocar, de estudar. Já me sinto super bem cuidado, só de gravar, imaginar a carinha de cada um de vocês aqui da nossa comum assistindo, assim. Esse é o sentido. Só faz sentido quando a gente está junto, mesmo. E aí, para fechar, eu gostaria de ler um trechinho aqui do texto que a gente compartilhou no boletim, do livro No Coração da Vida, da Jetsuma Tenzin Palmo. Veja só como conecta com o nosso papo aqui. Escolhemos casas que parecem muito permanentes e então as mobiliamos. Investimos em relacionamentos que esperamos durarem para sempre. Temos filhos e esperamos que eles também possam consolidar essa ideia de identidade, de algo que seja constante. Temos filhos e amamos nossos filhos, de modo que nossos filhos nos amarão, e isso será assim por muito tempo, durante toda a nossa vida. Nossos filhos são a nossa segurança. Mas não existe segurança nisso, porque a segurança é insegura. A verdadeira segurança provém apenas do conforto com a insegurança. Enquanto tentamos solidificar, parar o fluxo da água, represá-la, manter as coisas do jeito que elas são, porque isso nos faz sentir seguros e protegidos, estamos enrascados. Essa atitude vai direto de encontro a todo o fluxo da vida. Tudo muda de momento a momento, a cada momento. Até na física, aprendemos que objetos que parecem sólidos e estáveis, na verdade, estão em estado de movimento constante. Os objetos não são estáveis, não permanecem fixos e imutáveis, embora nossos sentidos nos deem essa impressão distorcida. Mesmo que tentemos segurar o rio de nossa vida, ele fluirá de qualquer maneira. Não podemos segurar o rio nos agarrando a ele. O jeito de pegar o rio é segurar muito leve. Não é necessário sofrer. Quando sofremos porque nossa mente é deludida e não vemos as coisas como realmente são. Temos medo de perder e sentimos dor quando perdemos. Mas a natureza das coisas é vir a existir, durar por um tempo e então acabar.
Fiquei um pouco emocionado. Mas é isso, assim. Eu fiquei pensando como seria me vulnerabilizar, contar minha história, mas foi bom. Tô me sentindo bem, me sentindo, enfim, leve e quero muito saber como chega pra você. Então me conta, comenta no post do vídeo, ou pode me mandar mensagem também, no WhatsApp, no Telegram, no Insta. A gente tem aí contato em todo canto, né? É isso, muito obrigado e a gente se vê. Um beijo.